E o vídeo de hoje ele tá super especial porque eu vou trazer aqui para vocês todas as minhas recomendações e não recomendações da marca Charlotte Tilbury. Rumores andam falando por aí que a marca tá chegando no Brasil e decidi trazer aqui para vocês todos os produtos que eu tenho da marca. Sim, gente, eu reuni tudo aqui nessa caixinha, que inclusive é da marca também, para mostrar para vocês o que de fato funcionou para mim, produtos que talvez nem tanto eu deixaria passar, quem sabe aí também ajudando vocês na hora de tomar uma decisão e fazer sua listinha de compras para quando a marca chegar. E obviamente esse look aqui de hoje foi feito só com produtos da marca e eu espero que vocês gostem. Então, senta aí que tem bastante coisa para eu mostrar para vocês sobre essa marca. Vamos lá então começar aqui a aplicação desses produtos. Vocês viram aí que são muitos, então obviamente não vai dar para aplicar tudo. Mas eu vou mostrar para vocês tudo que eu tenho de Charlotte Tilbury e vou tentar aqui compartilhar com vocês, dentro da minha experiência, o que eu acho que vale a pena você investir ou não. Então eu vou começar por um passo da maquiagem que eu estou necessitando urgentemente, que é hidratar aqui os meus lábios. E eu vou começar então com esses dois produtos que eu tenho. São dois balmes labiais que eu tenho da marca, que vieram naquela caixa misteriosa, que eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar também linkado. E como era uma caixa que eu não sabia exatamente que produtos viriam, esses dois aqui foram surpresa, tanto eles em si quanto as cores. Eu tenho aqui uma cor mais rosadinha, eu acho que essa é mais rosadinha. Não, essa daqui ela é um pouco mais puxada assim para o tom marrom. Essa daqui ela se chama Happy Petal e essa aqui sim, que tem um tom mais rosado, ela se chama Enchanted Kiss. E aí, gente, o que eu tenho para falar para vocês? Bom, eu tenho aqui essas duas cores, eu vou aproveitar e aplicar uma em cima e outra embaixo. Eu vou confessar para vocês assim que eu não fiquei muito fã desse balme labial. Vou explicar já já o porquê. Aqui em cima eu vou aplicar essa daqui que é a Enchanted Kiss. Olha, eu acho que no vídeo vocês já conseguem aí adivinhar por que eu não fiquei muito fã aqui desses balms. Eu achei que eles agarram muito na boca. Não acho que dá aquele aspecto muito suave, sabe? Confortável. Já até esfreguei aqui para misturar, nem vou aplicar muito, porque realmente eu não me sinto tão confortável com esse produto aqui nos lábios. Eu acho que dá um peso, sabe? Não acho que deixa os lábios completamente confortáveis para você passar o dia, ou até como uma preparação para os seus lábios para depois você vir com outros produtos. Eu já tenho até um pedacinho aqui de papel higiênico e deixei separado também aqui um lenço umedecido, que provavelmente eu vou precisar remover isso aqui na hora de aplicar o batom. Mas esse produto aqui, na minha opinião, ele não é o melhor que nós temos aí no mercado para fazer essa função de balme labial. No meu caso, eu gosto muito de usar esse produto nessa parte aqui de preparação mesmo dos meus lábios antes de começar a fazer a maquiagem. E eu tô sentindo aqui os lábios já agarrando bastante. Então, esses realmente eu não acho que vale a pena. Eu acho que tem outras opções aí no mercado, até mais em conta e que entregam aí uma sensação mais confortável nos lábios. Agora, o próximo produto, ainda de preparação agora de pele. Eu trouxe esse aqui, que também veio nessa caixa. Não, esse aqui não, gente. Esse aqui eu minto. Esse aqui eu cheguei a comprar mesmo. Eu conscientemente fui lá e escolhi esse produto, que é um toner facial. Ele se chama Glow Toner. É interessante que ele tem bastante componentes aqui de skincare. Niacinamida, tem peptídeos e promete aqui uma radiância diária e diz que reduz a aparência dos poros. E de fato, eu percebo essa mudança aí na hora de aplicar. Os pontos positivos aqui desse produto. Eu sinto a minha pele, sem dúvida, bem mais macia e hidratada logo depois da aplicação. Não vou virar a palma da minha mão, porque senão o líquido ele vai escorrer todo por aqui. Mas olha, eu vou botar um pouquinho só aqui no meu dedo, que vocês conseguem ver aí essa textura bem leitosa desse produto. E ele deixa de fato a pele bem macia na hora de preparar e hidratar a sua pele. O que eu acho que é um ponto negativo aqui desse produto? Tem uma fragrância muito forte.
mas muito forte mesmo, gente. E olha que eu não sou chata com fragrância de produto, não. Mas esse aqui é muito forte. Fica aqui, olha, bem no meu nariz, que chega até a arder um pouco o nariz, sabe? Então, por esse motivo, eu reprovaria esse produto. Não compraria novamente, porque eu tenho outros toners faciais que entregam aí uma boa composição na sua fórmula, mas não tem aí o peso dessa fragrância que a mim chega a incomodar. É bem forte, tá? Tá aqui ainda e só vai sumir mesmo depois de alguns minutos. Então, se você é sensível nesse sentido, se você acha que fragrância num produto é um ponto que te incomoda bastante, eu digo a você, esse toner aqui não valeria a pena você investir. Mas se você não se incomodar de jeito nenhum, eu acho que ele é um toner que entrega aí essa maciez, realmente essa radiância que tá dizendo aqui na embalagem. Mas eu, pessoalmente, não passaria por cima desse desconforto da fragrância para comprar mais desse produto, fazer alguma reposição. Quando eu acabar essa embalagem aqui, muito provavelmente não compraria novamente. E agora eu acho que vocês conseguem já até perceber aí na câmera que dá realmente aí já um viço na pele. E aqui, olha, na hora de falar e que eu tô sentindo a minha pele já absorvendo esse produto, eu tenho aí essa sensação realmente de hidratação. Mas, como eu disse, se vocês estiverem aí dispostos a passar por cima desse desconforto da fragrância, é um produto bom sim, mas no meu caso eu não compraria novamente. E agora, dando sequência, nós vamos falar e aplicar esse creme aqui, que é um creme bem famoso da marca, que é o Magic Cream. Eu tenho ele aqui no tamanho mini, mas eu tenho ainda, acho que mais 3 embalagens do tamanho normal, que eu aproveitei uma promoção muito boa aí também, há alguns meses, que a marca lançou aqui na Inglaterra. E esse mini, se eu não me engano, acho que ele foi um brinde em alguma outra compra que eu tinha feito. Aproveitei para trazer para o vídeo e usar. O que eu posso falar sobre o Magic Cream? Ele é um creme excelente no quesito hidratação e tratamento da sua pele. Sim, gente, ele é um creme muito, mas muito denso. Eu acho que ele é o creme mais denso que eu já usei na minha vida. Que olha só, ele tá aqui bem durinho, não se move de jeito nenhum. E ele tem muita, mas muita hidratação na sua composição. Tanto que basta só esse pouquinho aqui para eu hidratar minha pele toda. E eu tô achando até que foi um pouquinho exagerado demais, principalmente porque nós vamos fazer uma make. E aí agora é esse ponto que eu quero reforçar também. Então, olha, deixa eu só mostrar para vocês antes de começar a espalhar como que ele é um creme bem denso, ele não se move de jeito nenhum. E só esse pouquinho aqui, olha, quando eu começo a espalhar na minha pele, ele rende tanto, tanto, porque ele é muito denso, gente, ele é muito concentrado. E o que eu quero aqui ressaltar para vocês? Por ele ser um creme muito denso, muito hidratante, ele é recomendável ser usado à noite, na hora de você dormir. Bom, pelo menos é a experiência que eu tenho em relação a esse produto. Porque quando eu uso ele antes de fazer uma maquiagem, ou seja, durante o dia, eu sinto que ele dá uma pesada, sabe? Na minha pele. Tanto que na hora de espalhar a base, eu tenho a sensação que ele acaba sendo transferido para a esponjinha que eu tô usando. E desde quando eu percebi isso, eu desisti de usar esse creme como preparação de pele para fazer uma maquiagem. Então eu uso ele somente para dormir, somente na minha rotina de skincare noturna. Então esse que eu acabei de abrir, esse aqui em miniatura, vou deixar separadinho lá na minha bancada, no meu quarto, que é onde eu guardo os meus produtos de preparação de pele, de skincare, para dormir. Então, eu normalmente não gosto de usar esse creme aqui para aplicação de maquiagem. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Mas ele é um creme que hidrata muito, muito. Principalmente em dias frios, dias de inverno, eu recomendo ele bastante, porque você vai ter essa sensação de pele hidratada, pele preenchida, justamente por ele ser um produto mais denso e bastante concentrado.
Então, na minha opinião, ele é um produto excelente, mas na hora de você fazer sua rotina de skincare noturna. Para preparação de pele, antes de fazer uma make, não recomendaria tanto para vocês, não. Me contem aqui, inclusive, se vocês já usaram esse creme e se vocês também já usaram para uma preparação de pele antes de fazer uma maquiagem, que eu fico até curiosa para saber se alguém tem alguma experiência diferente da minha, porque a gente sabe que cada pele ela vai performar de um jeito com os mesmos produtos, dependendo, variando, né, de pessoa para pessoa. E agora me bateu essa curiosidade aí para saber qual é a experiência de vocês. Me contem aqui. E o próximo produto que eu vou mostrar para vocês, vamos aplicar primer. Sim, vamos de primer. Eu tenho, na verdade, 2 produtos que a gente pode usar como primer e eu vou aplicar um de um lado, o outro do outro, porque senão também minha pele vai ficar com muitas camadas de produto e aí tem muita chance de dar ruim. E os 2 produtos que eu vou usar aqui como primer são o próprio primer da marca, que esse aqui é o Brightening Youth Glow. Ele vem aqui nessa embalagem de 30 ml, não 40 ml. E até engana, porque ela é uma embalagem razoavelmente pequena, mas tem 40 ml de produto aqui. E o famosinho Hollywood Flawless, que o meu ele é na cor número 4 e muitas pessoas usam também esse produto como um primer. Vamos começar falando aqui sobre esse primer aqui em si. Ele traz um glow, como o próprio nome do produto diz. Vem aqui, olha, nessa embalagem tipo bisnaguinha. E eu acho que eu até apliquei produto demais, considerando que eu vou aplicar de um lado só. Mas ele tem essa textura aqui, olha, leitosa, mas não tão fluida, líquida como o toner. Mas tem aqui sim uma certa emoliência que, olha, já tá aqui escorrendo no meu dedo. E deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês, olha, dissolvendo um pouquinho no meu dedo, que ele tem um fundo meio perolado, que já vai trazer essa radiância, esse glow aqui que o próprio nome do produto traz. Vejam só, vou aplicar só desse lado aqui, que aí a gente faz até uma comparação, né? Entre o Hollywood Flawless e esse primer aqui. Olha, eu não consigo dizer para vocês, de fato, alguma diferença muito gritante que eu perceba aplicando esse produto sem ser esse brilho perolado mais discreto que ele entrega, tá vendo? Em relação à duração da maquiagem, eu acho que eu confiaria muito mais no spray, nós vamos chegar aí nessa etapa, do que nesse primer. Então, considerando o preço dele, que a gente sabe que a marca Charlotte Tilbury não é das mais baratas, eu passaria ele, não faria tanta questão de tê-lo na minha coleção para garantir a duração da maquiagem. Mas se você quiser investir nesse produto para trazer esse brilho, esse glow natural que ele entrega, tá aí uma opção para vocês. Mas vamos ver aqui qual a diferença de fato no rosto se eu aplicar o Hollywood Flawless desse lado aqui. Então, olha, ele vem com esse aplicador que parece um pincel de corretivo. E eu acho até que ele entrega pouco produto descarregando aqui na pele. Cada vez que eu tiro da embalagem, a sensação que eu tenho é que eu consigo dar só uma pincelada. Então, eu acabo tendo que pegar mais produto aqui mais vezes. Eu vou espalhar com a mão mesmo, porque foi como nós espalhamos o primer do outro lado. Mas, obviamente, a gente vê que ele tem um fundinho de cor, tanto que tem uma seleção de cores para você escolher. Então, ele vai entregar um pouquinho de cobertura, mas nada demais, bem suave mesmo. E ele, de fato, traz aí uma radiância bem maior do que esse primer aqui, tá vendo? E muita gente usa esse produto sozinho. Na minha opinião, ele acaba sendo muito brilhoso, tem muito glow para ser usado sozinho na pele. Ou outra forma também de aplicar esse produto é misturando na base, para dar um glow aí mais discretinho, ficando todo misturado na hora de você esfumar sua base. Então, vou colocar aqui lado a lado os 2 produtos aplicados na função de primer. Desse lado aqui, o próprio primer da marca, o Brightening Youth Glow, e desse lado, o Hollywood Flawless Filter na cor número 04. Eu tô olhando aqui no espelho, tirando essa parte aí da cobertura que realmente esse produto entregou, eu acho que ele ficou glow demais para usar sozinho. Eu, total, usaria como um primer ou misturado na base.
Só que em relação ao preço dele, existem vários dupes aí no mercado, inclusive no mercado internacional. Eu tenho um parecido com ele que faz essa função, que é da marca Elf. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo ou até um shorts para mostrar para vocês a diferença entre eles. E a diferença de preço, tá? É gritante. Se eu não me engano, esse produto aqui da Charlotte, ele custa 4 ou 5 vezes mais que o produto da Elf. Então, na minha opinião, não vale a pena você investir se você tiver um orçamento aí um pouco mais restrito. Mas se você tem para investir, eu considero sim que vale a pena o investimento, porque ele deixa aí um acabamento bem bonito. Principalmente comparando com esse aqui. Eu acho que apesar dele ter mais produto aqui nessa embalagem, que tem 40 ml, e nesse aqui ele vem com 30 ml, mas eu acho que ele fica mais bonito na pele. O Hollywood Flawless, sem dúvida aqui, olha, dá um destaque maior, deixando essa pele aí bem radiante, um glow bem bonito, bem sofisticado mesmo. Agora, vamos para a base. E estamos falando dessa aqui, que é a Airbrush Flawless Foundation. Ela, inclusive, foi reformulada há pouco tempo. Essa que eu tenho é a fórmula antiga. Não vou saber opinar se há, de fato, alguma diferença entre as duas, mas essa daqui que eu tenho é a cor número 5.5 e ela é uma base, gente, de cobertura alta, tá? Não vou dizer para vocês que ela é a melhor base que eu tenho com acabamento mate de cobertura alta, mas ela não deixa a desejar, não. Ela entrega um bom acabamento. Eu sinto que depois de algumas horas de uso, ela fica mais bonita na pele. Só que você tem que ter um cuidado, você não pode passar muito produto, porque senão acaba pesando e dando aquele efeito meio craquelado na pele, sabe? Como se você tivesse com uma cera aplicada na sua pele, justamente por conta dessa densidade desse produto. Então, vou fazer como eu sempre faço, espalhando um pouquinho aqui com o dedo, e depois eu vou vir com uma esponjinha úmida, que é como eu prefiro aplicar essa base. Porque se eu usar o pincel ele deixa um acabamento menos natural comparado a uma esponjinha úmida. E essa base aqui, eu recomendo a gente usar sempre uma esponjinha úmida para deixar a pele o mais natural possível. Então, por ser uma base que você não consegue confiar 100%, tô falando uma palavra assim, talvez muito forte. Não digo confiar, mas que você tem que ter um bom cuidado na hora de fazer essa aplicação, prestar atenção aí nesses detalhes. Eu não penso que ela seja a melhor base do mercado para você investir. Se você encontrar alguma promoção, pode ser que ela apareça aí na fórmula antiga, em algum lugar, com uma promoção. Porque a diferença que eu vi entre as duas embalagens é mínima. Fisicamente, a embalagem ela é idêntica. Se eu não me engano, eu acho que o que muda é a disposição do nome da base aqui na frente. Então, acaba sendo um detalhe muito pequeno para diferenciar as duas fórmulas. Mas se vocês encontrarem, de repente, a fórmula antiga numa promoção, pode ser que valha o investimento, porque ela é uma base bonita. Só que vocês têm que ter aí esse cuidado em relação à aplicação dela e não deixar aí a sua pele com um acabamento muito pesado, parecendo que tá mesmo assim com cara de boneca de cera. Então, esse cuidado aí é importante, porque eu já apliquei essa base com um pincel e eu senti isso. Então, desde essa ocasião, eu passei a não abrir mão da esponjinha úmida para aplicar essa base. Mas vocês conseguem ver agora, olha, como ela entrega uma cobertura maravilhosa. A gente tem aqui uma pele bem uniformizada, não tá pesada por conta desse detalhe aí de espalhar com uma esponjinha úmida. E olha, ela deixa um acabamento bem bonito. Lembrando que por baixo nós aplicamos aí os dois primers e eu tenho um toner que dá um glow também. E esse é um outro ponto importante aí também para ressaltar. Vocês têm que caprichar bastante na preparação de pele, o que vocês vão colocar por baixo como um primer, para que essa base aqui, ela não dê esse efeito boneca de cera, que se você não tiver esse cuidado, pode acontecer. Mas se você tiver aí toda essa atenção, ela é uma base que fica muito bonita no rosto. E no final do dia,
traz aí uma naturalidade da sua maquiagem sem deixar de estar aí bem maquiada. É uma base, inclusive, que eu recomendo para usar em ocasiões de eventos que você queira, de fato, ter aquela maquiagem bem construída, marcada, que você sabe que você está maquiada, mas lembrando desses detalhes aí para não pesar. Bom, como eu não tenho nenhum corretivo da marca, eu vou usar só mais meio pump dessa base na região aqui das olheiras para fazer aí essa função de corretivo. E vou agora dar o meu veredito final dessa base. Então, gente, vale a pena o investimento? Eu acho que não. Existem outras bases aí de acabamento mate, onde vocês conseguem ter até preços melhores do que o da Charlotte e que entregam um acabamento mais natural. Mas se você já tem essa base, eu recomendo ter essa atenção aí na preparação de pele para não pesar aí na aparência da pele, como eu falei para vocês. Então, é uma base que eu passaria. Se eu estivesse no Brasil, ganhando em reais e precisando investir meu dinheirinho em reais, não, eu não compraria essa base. E usando então essa base na função de corretivo, eu acho até que ela se desempenhou muito bem, não tá marcando aqui minhas linhas finas e deu uma cobertura extra. É inclusive a primeira vez que eu tô usando essa base nessa função. No final da maquiagem, principalmente depois que eu selar, eu vou analisar melhor para saber se de fato a gente consegue fazer o uso dessa base assim, nesse sentido. Mas, como eu disse a vocês, essa é a antiga fórmula. Não sei se a nova ela tem uma performance melhor. Isso, inclusive, se você já teve a chance de usar a nova fórmula, comenta aqui para mim, que aí eu também tô curiosa para saber qual é a diferença de fato entre essas duas. Não acho que eu vou comprar a nova fórmula. Eu acho que seria um investimento não muito inteligente, porque eu já tenho essa para usar e meu dinheiro, gente, ele vale, tá? É um dinheiro suado. Então, se eu comprar a nova fórmula, muito provavelmente eu vou deixar essa daqui para trás. Então, eu quero continuar usando, porque como eu disse, é uma base que eu gosto, eu não reprovo ela nesse sentido, mas é um conselho que eu digo aqui a vocês, se eu tivesse no Brasil, com a marca chegando, quais os produtos que eu daria prioridade? A base? Não, ela não seria uma prioridade. Então, seguindo adiante, nós vamos falar agora de produtos cremosos, que são blushes e contorno. Bom, eu tenho essa gama de produtos aqui, gente. Olha, eu tenho 6 produtos cremosos, eu tenho um contorno e o restante são todos blushes. Ah, eu tenho também um iluminador. Óbvio, eu não vou conseguir usar todos os blushes aqui, mas eu vou mostrar as cores que eu tenho para vocês poderem ver. Vou mostrar aqui no dorso da minha mão. Vou começar então com o contorno. Esse aqui, ele é da linha Hollywood Contour Wand e ele é na cor Fair Medium. Isso, Fair Medium. Eu já vou falar logo para vocês que eu não acho que vale a pena comprar os produtos que venham nesse formato. Ou seja, essa bisnaguinha aqui com a esponjinha em cima. Inclusive, eu trouxe esses produtos no único vídeo que eu tenho aqui de produtos reprovados, porque normalmente, quando eu vou comprar alguma coisa, eu compro do meu dinheiro, né, gente? Que eu trabalho e trabalho bastante, não é interessante você gastar o seu dinheiro à toa. E aí, eu procuro sempre pesquisar bastante antes de investir em alguma maquiagem. Por mais que eu tenha o canal aqui, eu compro pra mim. Eu gosto de escolher os produtos que eu sei que eu vou acabar usando. E como eu tenho muita variedade, eu uso aqui no canal. Só que quando eu comprei esse produto aqui, na verdade ele veio na caixa misteriosa. Eu não cheguei a escolher. E se eu não me engano, eu acho que até esse contorno ele veio como um brinde. Ele veio sim, num brinde, num mínimo de compras, ele acabou vindo como um brinde. E não que ele seja um produto feio, pelo contrário, vocês viram como ele esfumou super bem? É uma cor muito boa, que deu super certo aqui pro meu tom de pele. Olha como esfuma rápido, não mancha, é muito rápido para você esfumar. Mas pelo preço unitário de cada embalagem dessa, o quanto de produto vem, eu não acho que vale a pena, porque vai acabar rápido, porque o tanto que você espreme aqui, quase metade dessa embalagem é só ar e muito produto fica acumulado aqui na esponjinha. Ou seja, você acaba perdendo o produto.
o que vem aqui dizendo de quantidade de produto, boa parte vai ficar seco ou acumulado aqui em cima. Então, por esse motivo, eu não acho que vale a pena investir nos produtos da marca que venham nesse tipo de embalagem. Agora vamos para os blushes líquidos, que também vem aí nesse formato. E eu tenho 4 cores que eu vou mostrar aqui para vocês. Inclusive, eu já fiz o swatch aqui na minha mão. E por último, tem um iluminador também aí nessa embalagem de bisnaguinha. Então, bora lá. Vou falar para vocês quais são essas cores uma a uma. A primeira, eu coloquei aqui na ordem para eu não esquecer. A primeira é a Glow Gasm. Gente, eu amei essa tonalidade. Essa daqui é a Pink Gasm. É a primeira aqui desse swatch. Olha que linda essa cor. Ela fica muito bonita na pele também. Quando dá esse brilho aqui, olha, uma certa cintilância. Não chega a ser cintilância, mas é um iluminado que fica muito bonito na pele. A segunda cor é essa daqui, a Pillow Talk, que é a cor mais famosa aí da marca. É essa segunda aqui da sequência, que é um rosa malva bem bonito, bem usado e que se adapta facilmente a várias tonalidades de pele. Gosto bastante também dessa cor. A terceira, ela é uma cor não muito convencional, mas você tem que saber espalhar bem, porque senão ela pode dar uma carimbada aí, que é esse coral aqui. Essa é a cor Peach Pop, então é um coral bem verão, ela fica bonita desde que você saiba esfumar, é essa cor aqui. E a última é uma cor muito bonita também, gosto bastante dela. Essa daqui que eu tenho é uma coleção limitada da Disney 100 anos. Recebi também de brinde em uma das compras. E a cor é a Pink. Essa última aqui, olha, essa daqui. Muito bonita também. Ela fica belíssima na pele. E por último, vocês devem estar vendo aqui, olha, quase cegando vocês aí na câmera, que é o iluminador líquido da marca. Esse aqui também foi de uma coleção limitada, Disney 100 anos. Também recebi como brinde. Não tem aqui o nome da cor especificamente. Não sei se existe um número ou nome da cor, mas na embalagem eu não vi nada. E é esse último swatch aqui que vocês estão vendo na minha mão. Belíssimo. E eu vou começar então pelo iluminador, que já que a gente vai aplicar o nosso blush líquido, eu vou escolher ali qual é a cor que eu vou aplicar. Vou primeiro começar com o iluminador líquido. Confesso para vocês que eu não sou muito aquela pessoa de usar iluminador líquido antes do iluminador em pó. Eu acabo indo direto pro iluminador em pó, porque eu acho mais prático e também, normalmente, os iluminadores em pó já tem aí bastante pigmentação e não precisa desse reforço por baixo. Eu acho que dependendo também da fórmula, às vezes fica um pouco difícil você espalhar e deixar aqui algo bem difuso, sabe? Você tem que ter aqui uma dosagem boa, não pesar muito na mão, porque senão você acaba manchando a sua pele. Então, por isso que eu não sou também muito fã de iluminador líquido. Falando nisso, eu super passaria. Acho que esse iluminador líquido aqui, ele é bonito? É, mas acho que ele é total dispensável aí, caso você queira fazer já a sua listinha de desejos da marca. Mas se você quiser investir, ele fica assim, bem discretinho, e pode servir também até para iluminar aqui a parte das olheiras, porque ele vai ser bem difuso, bem discreto. Tem muita gente que usa também esse truque para disfarçar as olheiras por baixo do seu corretivo. E de blush, eu vou usar, gente, esse primeiro aqui, olha. O primeiro que eu apliquei na minha mão, ele fica muito bonito. O Pillow Talk também, eu gosto bastante dele. Mas eu vou usar esse daqui. Ai, se bem que o Pillow Talk, ele super combinaria aqui com o tom da blusa que eu tô usando, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar os dois. Eu vou usar o Pillow Talk por baixo e depois eu aplico esse primeiro aqui por cima. Porque essa cor do Pillow Talk realmente é bem bonita, olha só. E espalha fácil, tá, gente? Eu gosto de usar esse pincel aqui de Rare Beauty para aplicar qualquer blush líquido. Ele é excelente, gente. Olha que linda fica essa cor. É muito bonita. E hoje é o dia que vai ter blush aqui nesse rosto, hein? Porque eu ainda tenho blushes em pó para mostrar para vocês. Então, olha, ficou assim.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas não vou aplicar muita coisa não, para que nós também não façamos aí uma camada muito grossa de produto. E vejam só como é fácil esfumar esse blush. Às vezes eu fico com o coração um pouco partido, um pouco dividido em não recomendar a vocês esses produtos nessa embalagem, mas é unicamente devido à embalagem, gente, porque o produto em si vale muito a pena investir. Se você não se incomoda em ter pouco produto e ter desperdício por conta da embalagem, aí então fica a critério de vocês investir. Mas, na minha opinião, é uma situação que não vale muito a pena não. Mas, gente, olha que linda ficou essa combinação. Eu achei belíssima. Deixa eu falar pra vocês de novo que cor é essa. Essa é a Pink Gasm, que é a primeira aqui, olha. Por baixo, então, eu usei a Pillow Talk e por cima tô aplicando essa. Gente, que acabamento belíssimo que ficou, olha. Bonito, hein? Como muitos desses produtos vieram aí praticamente com 50% de desconto nas compras que eu fiz, eu não tive tanto assim uma sensação de arrependimento, porque praticamente paguei a metade do preço ou saiu de graça porque veio como um brinde. Mas se eu tivesse pago o valor cheio, talvez batesse aí o arrependimento. Só que olhando agora assim, olha, eu fico bem feliz com o resultado, gente. Essa pele tá muito bonita. E esse é um ponto também para eu ressaltar da marca. Blushes, iluminadores, eu acho que são os pontos altos que eles sabem fazer muito bem, os desenvolvedores de produto da marca. Realmente, todos têm um acabamento bem bonito. Então, seguindo agora, eu vou fazer aqui essa pele ficar matificada, vou selar aqui e eu vou usar, gente, esse produto que é um pó compacto, muito fino, excelente, que eu recomendo, olha, de olhos fechados. Eu sou apaixonada por esse pó. Para finalizar, para selar a pele, ele faz as duas funções muito bem e ele se chama Airbrush Brightening Flawless Finish. O nome dele diz que é para finalizar, mas, gente, eu super uso esse pó aqui também para selar. Então, olha, a gente tá vendo que minha pele ela ainda tá bem úmida e eu gosto de pegar com a minha esponjinha e vou dando carimbadas assim. Olha como esse pó é fino e ele não marca as minhas linhas aqui. Ele é muito bom para fazer essa função. Fora que ele também dá uma iluminada bem bonita. E depois que a gente varre o excesso de pó, esse excesso aqui, olha, realmente dissipa. Esse tom branquinho que fica, isso aqui desaparece, tá? Então, vou selar aqui minha pálpebra também e aproveitar selar o restante da pele. Outro ponto positivo também dessa embalagem é que você pode comprar refil. Então, depois você guarda a embalagem, se você acabar o seu pó, na hora de recomprar, não precisa comprar a embalagem toda. Você pode comprar só o refil, inclusive eu tenho refis aqui de estoque, porque eu sou apaixonada por esse pó, e depois fica mais barato, né? Você pode comprar só o refil e pronto, você tem o produto aí estocado. Então, gente, já tá mais do que confirmado aí o meu veredito, né? Sim, eu recomendo esse pó de olhos fechados. Como vocês estão vendo aqui, olha, eu tô varrendo o excesso e essa coloração branquinha do pó vai sumindo. Você tem que ter um pouco mais de paciência, porque ele é um pó muito fino. Então, ele tá aqui agarrando na sua pele. Então, você tem que dar essa polida para tirar essa cor que ficou e prontíssimo. Esse fundo de cor já se dissipou e ficou essa pele polida belíssima aqui que vocês estão vendo. E por isso, então, esse pó ele está 100% recomendado aí para vocês. Mas não deixa de ser um pó e por isso nós vamos tirar esse aspecto aqui da pele. E para isso eu vou usar o Setting Spray da marca, que se chama Airbrush Flawless Setting Spray. E qual é a minha opinião em relação a esse spray? Deixa eu aplicar primeiro. Eu quis esperar secar um pouquinho para vocês poderem ver qual é o efeito que esse spray dá na pele. E vocês já estão vendo aqui, né? É muito bonito. Dá esse acabamento natural, traz um viço aqui bem bonito para a pele, além de ajudar também a fazer com que sua maquiagem dure mais.
O ponto negativo, se eu tiver que falar, é fragrância. Esse produto também tem uma fragrância forte, não tão forte quanto o toner, mas é algo que não me incomoda muito. O toner me incomoda mais. Por isso, eu recomendo sim, ele tem um diferencial comparado a alguns outros setting sprays aí do mercado e com certeza quando acabar eu vou recomprar. Seguindo então, vamos trazer um pouco mais aqui de definição para o rosto e o outro produto da marca que nós vamos analisar aqui é o bronzer da marca que se chama Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. O meu é na cor 2 Medium. E, gente, quando a gente abre aqui essa embalagem, primeiro que tem um espelhão belíssimo e olha quanto produto vem aqui. É muita coisa. A gente consegue aí, olha, fazer uma festa com a quantidade de produto que vem aqui e não vai acabar tão cedo. Você pode ter certeza aí que esse produto vai durar muito tempo. E eu recomendo ele, gente, super, super recomendo. Ele tem aqui uma textura que se mistura entre cremoso e pó. Vou mostrar para vocês. Olha, no meu dedo, ele parece um pouco cremoso, tá vendo? Mas, na hora de espalhar aqui, ele passa a virar textura pó. É simplesmente magnífica essa fórmula. E fica ainda, olha, com um viço bem bonito, tá vendo? O meu dedo aqui tá mostrando um toque acetinado, que é isso que entrega no rosto também. Olha só como eu já fiz aqui esse esfumado e já deu uma grande diferença. É muito bonito esse contorno. Contorno não, bronzer, né? Esse bronzer aqui, ele fica muito bonito na pele, esfuma super rápido e é construível, tá? A cor é número 2, mas se eu quiser dar uma intensificada, eu posso construir camadas e ele fica aqui mais pigmentado. Mas assim, já tá ótimo. É o tom que eu gosto de usar de bronzer no meu rosto. E já dá, olha, um ar de saúde que é inquestionável, né não? E para finalizar, vou passando aqui também. E assim ficou a aplicação do bronzer de Charlotte Tilbury, gente. Super recomendo. Vale a pena investir sim, não só pela qualidade do produto, mas pela quantidade que vem aqui nessa embalagem que vai durar horrores. Seguindo adiante, nós vamos fazer o quê? Já selamos aqui essa pele. Nós vamos mostrar agora para vocês, sou eu aqui sozinha, né? Iluminadores. Bora partir para iluminadores? Eu tenho duas cores aqui de iluminador em pó. Eu tenho a Champagne Glow e eu tenho a Pillow Talk Glow. São iluminadores belíssimos. A textura e essas duas cores, elas são simplesmente perfeitas. Como eu disse, a marca sabe fazer fórmula de iluminador, tanto quanto blush, e ficam belíssimas essas cores no rosto. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou aplicar um de cada lado. Desse lado aqui eu vou aplicar essa, que é a Champagne Glow. E é muito sofisticado, gente. É um toque, assim, de iluminação que você consegue ver que tá aqui o seu rosto iluminado, mas ao mesmo tempo não fica grosseiro, sabe? Fica discreto, é construível também. É muito bonito esse iluminador em pó da marca. Então, super recomendo se vocês quiserem investir num iluminador que seja sofisticado, fininho, que vai trazer aí esse toque iluminado para a sua pele de uma forma bem sutil, mas sem deixar de iluminar. Eu super recomendo, gente. Ele é muito bonito. Todas as duas cores eu gostei bastante e vejam só como a pele fica iluminada na medida, e se eu quiser construir mais, ela vai ficar mais, mas é uma sofisticação que é inquestionável, né? A pele, olha, ela tá com esse acabamento bonito, apesar de eu já ter colocado bastante produto aqui que vocês viram, mas ela tá uma pele bonita. Deixa eu fazer aqui, olha, uma iluminada também na pontinha do nariz e pronto. Então, iluminador em pó, super recomendado aí pra vocês. Eu não tenho nenhum produto de sobrancelha, gente, da marca, então vou só dar uma penteadinha aqui para que nós possamos seguir com o próximo produto, que vai ser blush. E eu tenho duas cores aqui que são... Bom, gente, eu só vou conseguir dizer para vocês uma cor, porque olha aqui, saiu a etiqueta dessa embalagem. Eu não sei
que cor é essa. Infelizmente, eu não vou saber dizer pra vocês. Mas essa daqui, ela é na cor Pillow Talk Deep. Gente, que triste! A etiqueta saiu. Bom, ela é uma cor um pouquinho mais clara, mais puxada pro rosado. Vocês, de repente, aí, olhando na câmera, podem conseguir identificar. Não sei, né, se vai ser possível, porque eu não sei o nome dessa cor. Mas são essas duas cores aqui que eu tenho. E eu vou agora fazer essa aplicação um de cada lado. Eu confesso que eu gosto mais dessa cor aqui, porque ela é um pouco mais pigmentada e a outra ela fica um pouco clarinha demais pro meu rosto. Mas como eu tô super satisfeita aqui com a quantidade de blush que eu tenho no momento, eu vou dar uma pincelada bem de leve assim, só para vocês poderem ver a pigmentação desse blush. E ele é na cor Pillow Talk, que vai conversar aqui com a outra cor do blush líquido que eu tinha aplicado. E agora falando se eu recomendo ou não, gente, não tem como contestar. É um blush bem bonito, principalmente porque essa bolinha aqui no meio vai dar um toque acetinado na sua pele, que vai ser o acabamento perfeito no conjunto da obra, gente. Olha, eu tô apaixonada por essa pele, realmente tá ficando cada vez mais bonita. Agora eu tenho outros dois produtos para mostrar aqui para vocês e recomendar, sem aplicar no meu rosto, porque eu já estou com muito iluminador, muito blush, mas eu não queria deixar de trazê-los aqui, que são esses duos de iluminador e blush. Eu tenho nessas duas tonalidades aqui, esse aqui mais puxado para o rosa, esse aqui mais puxado para um bronzer, que ficam belíssimos na pele. Além deles serem aí com fórmulas que são fáceis de serem construídas, eu achei super inteligente essa embalagem aqui de duo, porque você consegue levar dois produtos na sua bolsa, na sua nécessaire, sem ocupar muito espaço, e são dois produtos que valem super a pena você ter em casa. Então, essas duas paletinhas aqui, se chegarem aí, gente, eu recomendo sim. Óbvio, vocês escolhem aí as cores que mais se adequam à pele de vocês, mas o produto em si, essa paletinha, esse duo de iluminador com blush, super recomendo. Gente, é o seguinte, não sei se dá para vocês perceberem aí no vídeo, mas hoje é outro dia. Eu tive que refazer a minha maquiagem até esse último passo que vocês viram aí, porque eu estava super atrasada para sair de casa, pretendia finalizar a make gravando aqui para vocês, só que eu tinha apenas 10, 15 minutos para finalizar, porque a gente tinha que jantar fora, a gente tinha horário para chegar no restaurante. E aí eu pensei, gente, não vai dar certo, porque eu não quero entregar aqui um vídeo de recomendações, que eu acho que vai ser bastante importante para várias pessoas que estão considerando comprar a marca Charlotte Tilbury no Brasil, de um jeito atrapalhado, correndo, olhando para o relógio. Então, decidi interromper. Finalizei minha maquiagem, ali 10, 15 minutinhos eu consegui fazer sem precisar gravar. E daí deixei para terminar esse vídeo num outro dia que eu tivesse mais tempo, nesse caso hoje. E fiz todo o passo a passo, incluindo aquela parte que vocês viram que eu coloquei só o Hollywood Flawless de um lado e do outro lado o primer. Eu tô até com eles aqui para provar a vocês que foi dessa forma que eu fiz. Deixei os produtos todos separados. Então, olha, ficou o primer desse lado e esse aqui, o Hollywood Flawless, desse lado também agindo como um primer. Depois eu coloquei a base e o restante dos produtos que vocês viram, até o momento que eu estava mostrando para vocês essas duas paletinhas aqui, que são dois duos de blush com um iluminador em duas tonalidades diferentes. E eu lembro que eu estava falando para vocês que eu não iria aplicar no rosto, porque eu já estava com muitos blushes e os iluminadores que eu tinha apresentado para vocês também recomendando. Mas, para me redimir aí dessa quebrada que acabou acontecendo nesse vídeo, eu deixei de aplicar o blush em pó e o iluminador em pó para vir aplicar essas duas paletinhas aqui para vocês, porque eu recomendo. Então, se eu quero recomendar, eu quero mostrar para vocês de fato como que fica no rosto. Eu não apliquei os blushes e o iluminador em pó, na verdade foi um blush só que eu apliquei, né? Isso mesmo, lembrei agora. Eu apliquei esse blush em pó aqui, que eu recomendei também a vocês, e o iluminador em pó, que também eu lembro que ficou bem bonito aí. E dessa vez não apliquei, deixei só os produtos líquidos, que depois eu selei minha pele e ficaram assim. Então, para continuar o look desse vídeo, eu vou fazer a aplicação dessa forma. Desse lado aqui, esses tons e desse outro lado, esses outros que são mais quentinhos. Vou começar pelo iluminador
E o que eu gostei bastante desse duo aqui é você ter dois produtos que são essenciais aí na hora de fazer um look mais completo numa paletinha só, porque vai te ajudar na hora de você transportar. É uma paletinha bem compacta, bem pequenininha, não vai ocupar muito espaço na sua bolsa e ainda vem com um espelho bem grandinho aqui que ajuda na hora da gente fazer uma make na rua, ou seja, onde você estiver. Agora eu vou pegar um pouco desse blush e ir aplicando aqui. Ele é um rosado que fica bem bonito na pele. E eu já tinha dito a vocês que eu não sou muito fã daquele blush rosa Barbie, mas esse aqui, vejam que bonito que fica na pele, que você não precisa ser necessariamente muito branca para ter um blush rosado que fique bonito no seu rosto, vejam só. Agora, desse lado eu vou usar os produtos dessa outra paleta, e esse iluminador aqui, ele já tem um fundo bem dourado, então uma pele muito clarinha não vai se adaptar a esse tipo de iluminador, não. Tem que ser uma pele de média clara para cima para poder conseguir usar essa tonalidade. E agora o blush, eu lembro que ele é bem pigmentado também, mas ele não dá nenhuma dificuldade na hora de esfumar. Dependendo do pincel que você vai usar, você consegue descarregar o produto sem marcar muito a pele, tá vendo? Como ele fica bem esfumadinho e traz um ar aí bronzeado bem bonito também. E assim, então, ficou o resultado na pele da aplicação desse blush com esse iluminador mais clarinhos para tons mais frios e desse outro lado com essa outra paleta com tons mais quentes, blush e iluminador. Eu confesso que eu amo o resultado dos dois tons das duas paletinhas e aí vai depender justamente do tipo de acabamento que eu vou querer na minha pele e do look da minha make, se vai ser um tom mais frio ou um tom mais quente. Mas o fato é que eu gosto bastante dessa duplinha aqui e eu recomendo a vocês. Se vocês encontrarem aí na Sephora Brasil, vale muito a pena o investimento, porque vocês vão ter esses dois produtos que são essenciais normalmente para todas as pessoas na hora de fazer um look. E ainda vem aqui nessa paletinha super discreta, super prática, com um espelho também bastante útil. Agora, antes de nós irmos para os olhos, eu queria mostrar para vocês um produto que eu tenho da marca que eu acho que não é mais vendido, mas eu achei que valeria a pena trazer aqui para vocês, porque quando eu comprei, eu confesso que eu acabei comprando por conta da novidade. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro produto Charlotte Tilbury que eu comprei, e é uma paleta multifuncional que eu já estava de olho há muito tempo, até o dia que eu consegui comprar. E ela se chama Pillow Talk Beautifying Face Palette. E essa paleta ela é tão especial para mim, gente. Talvez aí por esse motivo, por ter sido o primeiro produto que eu comprei da marca, que eu guardo ainda na embalagem original na caixinha e está intacta. Realmente a proteção das embalagens é excelente e não chega a ser aquela embalagem de papelão bem rígido, por exemplo, como as embalagens da NARS. Mas tem sim uma qualidade que é o suficiente para você manter guardado. E eu não quis jogar fora, gente. E a própria paleta em si, vejam só. Eu achei esse acabamento de muito bom gosto. Tem aqui as iniciais da marca e os produtos também. Abrindo aqui, nós temos um super espelhão também. E os produtos são 2 blushes com 2 tonalidades aqui diferentes e 2 iluminadores. Falta um contorno aqui para ser uma paleta mais completa? Falta. Mas, gente, eu fiquei tão encantada por essas cores que realmente virou meu xodozinho. E vai durar bastante, porque tem bastante produto aqui dentro dessa paleta. Mas eu queria só mostrar para vocês, eu não vou usar nenhum desses produtos, porque a gente também já aplicou bastante coisa aqui. E se por um acaso voltar, não sei se a marca tem intenção de trazer novamente essa paleta ou fazer alguma nova versão, eu recomendo vocês darem uma olhada, considerar, porque ela tem aqui não só a qualidade, mas a variedade que dá para você usar em várias circunstâncias. E agora sim, nós vamos para os olhos. Eu tenho 2 paletas de sombras para mostrar aqui para vocês. Uma é uma paleta convencional, se eu não me engano tem 9 cores aqui, eu já abro para a gente conferir. E uma mini paleta que vem 4 cores. Vou mostrar aqui para vocês. Começando por essa mini paleta, que tem cores super coringas. Vejam só, dá pra gente fazer aquele neutro básico. Temos também 2 tonalidades, uma um pouco mais fria, a outra mais quente, e 2 cintilantes. É aquela paletinha básica para andar na bolsa, com um espelho também. Se você precisar fazer algum look ou retocar a sua sombra no final do dia, essa paleta ela é maravilhosa para isso. Então, sim, recomendo, porque
pelo fato dela ter só 4 cores, não é uma paleta muito cara e são cores super usáveis. Não vai ser aquela paleta que você vai se concentrar em apenas algumas sombras e podendo até já quase terminar e algumas outras sombras ficarem intocadas. Não, essa daqui é aquela paleta que vai ser coringa para várias ocasiões e você com certeza vai ter como usar todas elas. E aí, como eu já usei essa mini paleta em outro vídeo recente aqui, eu vou fazer o look dos olhos hoje com essa paleta. Essa daqui se chama Beautyverse Palette, que eu acho que deve ter alguma referência ao universo, que ainda tem um complemento aqui para o nome dessa paleta dizendo a Beautifying Filter for Your Eyes, ou seja, um lindo filtro para os seus olhos. Bom, vamos ver então e relembrar que sombras são essas, porque eu confesso que eu usei apenas uma vez quando eu comprei essa paleta. E a capinha dela, a gente já vê assim que tem muitos brilhos e já chama bastante atenção por esse motivo, juntamente com as iniciais da marca aqui no centro, que a gente sempre vê nas paletas. E agora aqui, sim, olha, são 9 cores, mais puxados para tons frios, mas ainda temos aqui algumas cores mais quentes, que dá pra gente trabalhar para esse look de hoje. Então, bora lá. Eu vou começar fazendo um fundo aqui na minha pálpebra, então eu vou pegar essa cor aqui, que tem um tom um pouco rosado, e vou usar esse pincel aqui bem fofinho, que faz tempo que eu não uso, inclusive, e eu adoro esse pincel que é da MAC. Ele é o número 240S. Ele é bem fofão e dá pra gente fazer esse esfumado aqui quando você quer pegar toda a sua pálpebra, sabe? Agora eu vou vir com um outro pincel de cerdas mais longas e um pouco mais achatadinho, e eu vou pegar essa sombra marrom aqui do meio, que ela é mais neutra, não é nem tão fria e nem tão quente. E eu vou fazer o seguinte, deixa eu usar o espelho da própria paleta, que fica mais fácil. E aí, eu vou fazer, olha, uma marcação aqui no meu côncavo e vou pegando de uma ponta à outra. E aí, gente, eu não vou nem esfumar muito essa linha que eu tô fazendo, porque como minha pálpebra ela é gordinha, quando eu abro os olhos assim, olhando pra frente, ela meio que esconde. Mas se eu olhar pra baixo, vocês conseguem perceber essa marcação que eu tô fazendo aqui, olha. Prontinho, marcação aqui do meu côncavo já feita, que a minha pálpebra vai esconder, mas quando eu olho para baixo aparece, tudo bem. E com o mesmo pincel, agora eu vou pegar essa sombra marrom aqui mais escura e eu vou dar uma marcadinha no cantinho externo, que eu quero dar uma profundidade aqui, mas eu não vou trazer muito para o centro aqui do meu olho, não, só para continuar marcado só nesse canto. E agora sim, nós vamos para a sombra brilhosa e olhando aqui as opções na hora de escolher, eu fiquei bastante em dúvida. Mas eu vou pegar essa aqui do meio, que ela lembra um tonzinho meio lavanda, que eu acho que vai ficar bem bonito aqui nos olhos. Então, eu vou começar aplicando aqui com os dedos. E as sombras cintilantes dessa paleta, não que elas sejam ruins, mas eu acho que exige um pouquinho mais de esforço para você conseguir trazer a pigmentação aqui para os seus olhos. E com sombras cintilantes que funcionam dessa forma, eu gosto de fazer assim. Primeiro eu aplico com os dedos, como vocês viram. Depois eu venho com um pincel mais achatadinho, pego um pouco mais de produto. E aí sim eu venho, olha, espalhando de uma forma mais suave para não deixar esse cintilante muito concentrado em alguma parte da pálpebra. Que às vezes acontece, né? Por conta da oleosidade das nossas mãos, pode acontecer isso. Então, eu venho agora com um pincel, só para dar uma distribuída mais uniforme aqui. E prontíssimo. Agora sim, a sombra cintilante já espalhada. E eu vou fazer um acabamento hoje aqui, bem rente aos cílios inferiores. Eu vou pegar esse marrom mais neutro, esse aqui do meio. E eu vou pegar com um pincel assim, com as cerdas bem curtinhas. E vou dando essa arrastada aqui, olha, no cantinho externo, trazendo para o meio dos meus olhos. E agora sim, acho que o look dos olhos já está aqui completo, não consigo ver nenhuma outra sombra aqui dessa paleta que eu pudesse ainda usar. E antes da gente pular para a máscara de cílios, eu quero só fazer um comentário em relação a essa paleta em si. Recomendo? Talvez não seja a paleta para você investir, porque apesar dela ter essas cores bem bonitas, principalmente as cores cintilantes, eu senti falta aqui de uma cor mais escura, além desse marrom aqui, que eu quisesse fazer uma marcação maior nos meus olhos. Eu acho que esses 3 tons de marrom são ótimos, porque são 3 fundos de tons diferentes, frio, neutro e quente, mas e depois? Não tenho mais nenhuma outra sombra opaca para usar, a não ser essa daqui mais puxada para o rosado.
Então, eu acho que nesse sentido aqui, essa paleta deixou a desejar, apesar das sombras cintilantes estarem belíssimas. Então, gente, não é uma paleta que eu indico que vocês invistam, mas a mini paleta que eu mostrei aqui primeiro para vocês, essa sim, gente, ela vale muito a pena você ter na bolsa, porque como eu disse, são cores super usáveis e também, obviamente, por ser uma paleta menor, só com 4 cores de sombra, vai ajudar vocês a não investirem muito e guardar aí o dinheirinho que iria sobrar se você comprasse uma paleta de 9 cores para investir em algum outro produto que você também queira. Agora vamos de máscara de cílios e eu tenho 3 máscaras diferentes aqui da marca para conversar com vocês a respeito delas. A primeira que eu quero mostrar aqui para vocês eu tenho no tamanho mini, que é a Pillow Talk Push Up Lashes. Ela é uma máscara ok, não acho que ela seja incrível e principalmente por conta do aplicador. Vejam só, ele é aquele aplicador de silicone muito, mas muito peladinho. As cerdas dele não são tão longas e por isso quando eu uso essa máscara eu sinto a necessidade de ficar voltando aqui várias vezes para aplicar. E aí a fórmula do produto também eu acho que não ajuda muito a criar volume, pelo menos aquele volume que eu gosto numa máscara de cílios, e alonga sim, mas volume que eu gosto, eu acho que essa daqui não entrega muito não. E como essa não é uma máscara que eu vou recomendar a vocês, não vou aplicar hoje. Eu vou aplicar as outras duas que sim eu recomendo. São essas duas aqui, eu vou fazer a aplicação uma de cada lado do meu rosto. A primeira é essa daqui que se chama Full Fat Lashes. Eu gosto muito dessa máscara, ela tem, olha, um aplicador gordinho na medida. Ele não é extremamente grande, mas que ajuda a fazer aí essa concentração de produto na hora que você puxa, alonga e dá volume nos seus cílios do jeito que eu gosto. E a outra máscara é essa daqui, que eu acho ela até bem bonitinha, que ela traz, olha, um par de olhos aqui na embalagem com um olho piscando. Eu achei bem interessante a estética dessa embalagem. E o nome se chama Legendary Lashes Volume 2. Tem também um pincel gordinho e também descarrega o produto aqui em poucas aplicações, poucas camadas, você já tem o resultado. Então, vamos lá para a aplicação. Vou começar com ela para vocês já observarem aqui tudo isso que eu tô falando. Essa é uma máscara que alonga mesmo, mas tem que ter muito cuidado para não borrar aqui a pálpebra, que é o que já está acontecendo comigo. Mas tudo bem, depois que secar, é só vir aqui com aquela escovinha de cílios ou de sobrancelha para limpar. E aqui eu acho que vocês já conseguem perceber o resultado que essa máscara entrega nos cílios. Olha a curvatura que ela deixou nos meus cílios. Meus cílios são curtos, não são volumosos e eles já quase encostam aqui na minha pálpebra. Se eu olhar para cima, vai encostar. Eu já tô sentindo porque ainda tá úmido, mas tudo bem. Depois eu faço uma limpeza aqui para corrigir isso. Mas é uma máscara bem fácil de você aplicar, não precisa de muitas camadas e dá um alongamento bem bonito. Agora, desse outro lado, vou aplicar essa outra, que é a Full Fat Lashes, que entrega um resultado bem parecido, mas não é igual. Vocês vão perceber isso já já. Essa aqui é uma máscara menos úmida, sabe? Ela não fica tão molhada aqui nos cílios e aí ela tá um pouco mais encorpada também. Talvez seja por conta do tempo de uso, que essa daqui eu tenho há mais tempo, mas eu também percebo que é uma característica dessa máscara. Principalmente agora que eu tô fazendo essa aplicação lado a lado, a diferença entre as duas fica bem perceptível. Essa daqui eu acho que ela preenche mais do que alonga, mas olhando no espelho, gente, tá muito parecido, né não? Se eu não tivesse com elas aqui lado a lado mostrando a vocês essa aplicação, vocês diriam que se trata de duas máscaras diferentes? E eu tô olhando aqui no espelho, gente, olha, eu acho que não. Se trata de uma situação bem difícil de você dizer se é a mesma máscara ou não. Eu tô achando elas duas muito parecidas, inclusive esse resultado aqui é novidade para mim. Eu achei que elas fossem parecidas, mas não tão parecidas como estão agora. Mas seja uma ou a outra, eu recomendo porque elas entregam aí esse resultado que eu gosto bastante. Olhos finalizados, aproveitei também para aplicar a máscara de cílios aqui nos cílios inferiores e também fiz separando, tá? Uma máscara de cada lado e o resultado para mim simplesmente parece o mesmo. Seguindo então, agora nós vamos falar de lápis labial e eu tenho aqui duas cores da marca. Uma se chama Pillow Talk 2 Medium, que é o número 2, que é uma cor um pouquinho mais escura que a original Pillow Talk, e essa outra cor aqui,
que se chama M.I. Kiss, que é uma cor um pouco mais escura também. Então, vou colocar aqui no dorso da minha mão para vocês entenderem exatamente a diferença dessas cores e até para me ajudar a escolher qual que eu vou aplicar. Essa é a Pillow Talk Medium 2, que é um pouquinho mais escuro, um pouco mais pigmentado que a cor Pillow Talk original, que eu acho a Pillow Talk original muito clarinha para o meu tom de pele. E essa daqui, então, é a M.I. Kiss, que é um pouquinho mais escura. Gosto mais, inclusive, porque, na minha opinião, o contorno do lábio tem que ficar um pouquinho mais escuro que o batom que você for aplicar. Então, por isso mesmo, eu acho que hoje eu vou aplicar a M.I. Kiss, que vai dar uma pigmentação, vai aparecer mais aqui na minha boca. E antes de fazer a aplicação aqui do lápis, só para avisar, eu tirei o excesso do balm aqui que eu estava usando e ele acaba deixando uma corzinha na boca, mas não tem nenhum excesso que vai ajudar aqui a deslizar o lápis. Olha, como já aparece aqui essa tonalidade. E quanto à emoliência desse produto, eu acho que ele tá ali bem no limite entre a emoliência da MAC e a emoliência dos lápis da Fenty Beauty. Não muito, nem pouco. Mas eu acho que ele acaba dando ainda um atrito na boca, caso você não esteja aí com seus lábios hidratados. Se você tiver com a boca muito seca, pode correr o risco aí de quebrar esse lápis, a pontinha dele, e você vai desperdiçar produto. Então, antes de aplicá-lo, se você tem esse lápis, eu sempre recomendo passar um balm antes na sua boca, tira o excesso, porque senão também você não consegue pigmentar, a pontinha vai ficar escorregando e você corre o risco de borrar, mas sozinho com a boca seca, ele vai agarrar e pode quebrar. Assim, então, ficou a aplicação do lápis labial de Charlotte Tilbury na minha boca. E falando em relação à duração, ele dá uma agarrada aqui, olha, eu tô passando o dedo. Essa sensação de agarrar é o que eu tô falando na hora de fazer essa aplicação para você ter certeza que seu lábio tá hidratado. E aqui ele não sai, realmente ele tá uma pigmentação que não tá borrando aqui na minha pele. Então, em relação à duração, sim, ele vai fixar na sua boca, mas tem essa questão aí em relação a esse atrito que tem que ter esse cuidado. Por isso, eu não digo que seja um lápis labial essencial para você investir. Acho que existem lápis labiais no mercado que entregam um resultado melhor e que são mais em conta, mesmo sendo importados premium, que dá para você investir mais, e até porque em relação ao número de cores, eu não achei cores assim extremamente interessantes para comprar. Eu comprei só essas duas, que foram as que eu me interessei mais. As outras eu achei clarinhas demais para o meu tom de pele. Então, não, é um lápis que eu acho que deixaria passar se eu tivesse que recomendar a vocês. Agora, gente, falando de batom em bala, eu tenho essas duas belezuras aqui. E eu não tô falando somente das embalagens não, tá? As fórmulas desses batons, gente, que coisa incrível. Vou mostrar já já pra vocês. Aqui, olha, vocês estão vendo que são embalagens bem bonitas. Uma mais clarinha, outra bem vermelha. E uma dessas cores é um vermelho. Adivinhem qual delas que é? Chutaram essa daqui? Não, gente. O vermelho tá aqui, por incrível que pareça. Não entendi por que fizeram dessa forma, mas tá aqui. Essa é a cor mais vermelha que eu tenho. E a outra é um nude, que tá nessa embalagem vermelha. Interessante, né? Se bem que esses batons aqui, eles são refis. Você pode trocar mantendo só a embalagem de fora e comprar só o refil. Então, pode ter sido só uma questão da embalagem que escolheram colocar essa cor aqui. Então, eu agora, como eu estou com essa boca aqui contornada mais escura, não tão escura quanto esse vermelho. Então, eu acho que eu vou de nude, que eu acho que essa cor aqui ela vai brigar um pouco com a minha sombra. Mas eu vou fazer um swatch aqui para vocês poderem ver na minha mão como que fica. Ele é um vermelho, não chega a ser muito vermelho não. Ele tá assim com fundo alaranjado, que não chega a ser um vermelho fechado, mas é uma cor bem bonita também. Essa daqui eu já digo para vocês, se chama Red Hot Susan. Essa outra aqui, nude, belíssima, eu sou apaixonada por essa cor, gente, se chama Dance Floor Princess. É lindíssima essa cor, gente, que nude belíssimo. Vejam só, com uma boca contornada, é o combo perfeito, vocês vão ver agora. E fora a delícia que é passar esse batom nos lábios, tem uma emoliência incrível. Vou esfregar assim para tirar a marcação do lápis, que ainda está.
que dá para usar inclusive a bala do batom que vem nesse corte aqui para fazer aqui mais um contorninho. Sério, gente, não dá vontade de parar de passar esse produto. É de fato um batom delicioso para você usar. E essa cor nude aqui realmente arrasou. Agora sim, lábios finalizados com esse batom aqui nude belíssimo, Dance Floor Princess, que eu super recomendo. Não só a cor, mas como o batom em si, essa linha realmente é maravilhosa, deixa a boca assim bem hidratada e os lábios estão super confortáveis. Fora que essa embalagem, né, gente, é puro luxo. E aqui finalizamos então esse vídeo super completo dentro das opções que eu tenho aqui de maquiagens da marca Charlotte Tilbury dentro da minha coleção, o que eu de fato recomendo a vocês ou não assim que a marca pisar aí no Brasil. Agora você me conta o que vocês acharam desses produtos que eu trouxe aqui para vocês, se já tem algum aí na wishlist de vocês, ou se tem algum que eu não trouxe aqui, mas está sim na lista de desejo de vocês, que vocês gostariam de me recomendar. Estou aqui aberta a ouvir também a opinião de vocês, que de vez em quando eu tô ali no site da Charlotte, dando uma conferida se tem alguma promoção no momento. Inclusive é bem interessante que toda vez que a gente faz uma compra e você recebe o e-mail da marca com a notificação da compra, do despacho da compra, tem ali a introdução da Charlotte dizendo Hi darling, hello darling. É tão incrível essa comunicação da marca com os clientes, pelo menos é a sensação que eu tenho, porque todas as vezes que eu tô assistindo um anúncio da marca, como eu sou muito consumidora de produtos de beleza, maquiagens, enfim, acaba que no YouTube, principalmente quando eu tô assistindo qualquer conteúdo, os anúncios vêm aí em avalanche no tópico beleza. E muitos deles são da marca Charlotte Tilbury. E ela tá sempre ali se apresentando, darling. E ela começa a falar sobre os produtos, começa a fazer as maquiagens nas modelos dela. E quando eu vejo o e-mail abrindo com o meu nome e fala, darling, sua compra está a caminho, obrigada por ter comprado, alguma coisa assim, eu me sinto conectada com a marca. É interessante isso que eu gostaria também de dividir aqui com vocês. Então coloca aqui pra mim se vocês têm alguma recomendação pra mim também. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveita, deixa o seu like e o hype da semana. E não esquece de se inscrever se você ainda não está inscrito para não perder nenhum vídeo que vem por aí. Desejo a vocês uma excelente semana e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!